Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um programa da TFO. Sim, estamos estreando hoje mais um novo programa. Esse que é um programa baseado no nosso TFcast, que é o nosso Resenha TFcast. Sim, estamos agora começando essa nova temporada de 2024, fazendo um novo programa aqui para vocês. O Resenha TFcast nada mais é do que uma apresentação e um comentário e análises, críticas e que mais, Cristiano Padilha? Fale alguma coisa interessante que possa ser do nosso novo programa. Olha, detalhes, nós vamos esmiuçar aqui as regras, as lutas, vamos abranger um movimento, uma didática técnica falada de uma Olha, maneira que só vocês vão entender. coisa linda, maravilha, maravilha. Então sejam bem-vindos ao primeiro, esse sim, que é o primeiro Resenha TFcast, onde iremos comentar às vezes lutas por lutas, às vezes esmiuçamos algumas a mais, às vezes não esmiuçamos tantos assim, mas falaremos bastante sobre o UFC que passou. Então, sejam bem-vindos, espero que gostem, não esqueçam de comentar, curtir, principalmente compartilhar. Este que também estará lá no nosso Spotify. Então, se você estiver viajando no trânsito ou coisa parecida com isso, escute a nossa resenha que a partir de hoje, todo o UFC que tiver, vamos fazer alguns comentários bacanas, falar bastidores daquilo que nós tivemos contatos e coisas desse tipo. Beleza? Então, bora lá, Cristiano Padilha. Vamos lá, galerinha. É o UFC 297, Strickland versus Duplessis. Esse que teve 12 lutas. E começamos já na primeira luta contra o Malcolm Gordon e Jimmy Flick. De forma bem rápida, o Jimmy Flick, ele que é americano, lutou contra o Gordon, que é canadense. Esse evento, na verdade, diga-se de passagem, que foi no Canadá, em Ontário. Acho que foi a terceira vez que rolou um evento lá no Canadá, e eventos grandes. Você lembra que no Canadá lá teve aquela luta épica entre John Jones e Gustafsson, aquele que muitas pessoas acreditaram que o Gustafsson até mesmo tinha ganhado do próprio Ganhou. John Jones. Foi lá É. no Canadá. Foi lá no Canadá. Mas enfim, Gordon recebendo o Jimmy Flick, e o Jimmy Flick acabou ganhando no segundo round com um triângulo de mão. Ele que no primeiro round ali, o Malcolm Gordon tinha quase ganhado num outro triângulo de mão também. Jimmy Flick não bateu e Aham. acabou virando o jogo nesta primeira luta. Algum comentário sobre isso, querido? Cara, uma luta bem atípica, né? Até porque um dos atletas é muito mais do chão, né? Então você vê que ele não busca a trocação na luta, ele só busca a luta agarrada, né? Então ele acaba tomando um pouco de prejuízo para encurtar a distância para poder ganhar a luta na luta agarrada, mas ele reverte a luta ali, porque foi uma troca de chão muito boa entre os dois ali, né? E aí Sim, se salva aquele que tiver mais vontade de vencer daí, né? é. Não sei se também, mas tem horas que no aperto só o Mas jiu-jitsu salva, né, querido? isso que eu ia falar, aquela famosa frase, né? Mas faltou. Se ele quiser se manter no evento, vai ter que treinar um pouquinho mais a trocação dele, né? Esse foi o Jimmy Flick. Primeira luta no peso mosca. Já partindo para a segunda, então, de forma direta, agora vamos esmiuçar um pouquinho mais. Foi a luta da Jasmine Jusavichus contra Priscila Cachoeira, Uhum. brasileira Priscila Cachoeira. Acabou sendo finalizada no terceiro round. Aqui eles colocam como Anaconda Choke, né? Mas eu vejo mais como um triângulo Isso. de mão, né? Mas, É, que pra gente o nome é diferente, né? Pra eles. é. Mas fato interessante dessa luta, obviamente e infelizmente, né? Uma brasileira perdeu, a gente nunca fica feliz quando isso acontece. Mas a Jusa Vichos acabou batendo o recorde da categoria do peso galo, onde teve golpes contra o seu adversário na marca de 303 golpes contra 22 golpes da Priscila Cachoeira. Foi Sim, realmente um baile, um show, um derramamento de sangue em praça pública, como já diria um meu verdadeiro pai. passe. O recorde antes era 180 e a Aham. Jasmine acabou batendo esse recorde de 303. Situação complicada aí para Cachoeira, né, Fez? Sim. É complicado porque assim a cachoeira ela tem uma dificuldade muito grande na luta agarrada, já não é de agora, né? Já vem de algumas lutas anteriores, a gente percebe que ela tem essa falha no jogo dela, que a luta agarrada é onde ela precisaria treinar um pouco mais ali, pelo menos algumas saídas, algumas defesas para que ela se mantesse em pé, né? Eu acho que todo atleta ele tem que colocar isso na cabeça dele. Se a falha dele é a luta de chão,
ele precisa treinar cada vez mais a luta de chão para que ele tenha mais confiança no jogo dele em pé. Se ele souber que ele pode sobreviver no chão, a trocação dele vai se valer, né? Vai prevalecer. Então ele consegue pelo menos voltar à luta em pé, trocar um pouco mais. A cachoeira ela tem essa característica dela de que ela vai para trocação franca com a guarda baixa, né? Então isso acaba trazendo um pouco de prejuízo para ela porque ela não se protege. Então quem vem de encontro com ela acaba entrando em linha reta e já bota para baixo. E ali nessa luta ela ficou assim, esse recorde, é interessante lembrar que esse recorde de golpes da adversária dela não foram golpes assim tão contundentes, né? Por isso que o árbitro não para a luta. Né? As pessoas acabam ali pensando, porra, mas o cara poderia parar. A visão do árbitro que está ali de dentro, ela é muito diferente do que se vê na televisão. É muito diferente do que as pessoas estão vendo lá de fora, né? E a gente está sempre toda hora conversando com o atleta para saber se o atleta está bem, se o atleta está reagindo ou não. E você percebe que ela se defende de maneira inteligente. Se defender de maneira inteligente é você tá tomando porrada e você tá soltando a luta, porque ela tá vendo que ela tá ativa, ela tá tomando porrada, mas ela está consciente, né? E Uhum. você vê que os golpes da adversária dela não são aqueles golpes duros que pegam assim com vontade Contundência, né? de realmente terminar a luta, exatamente. Pontua, lógico, porque vai batendo, mas ele não chega a oferecer tanto perigo a risco de um nocaute ali para poder parar a luta, né? Uhum. E cara, putz, e foi realmente um banho, assim, ela tava bem cortada também, né, cara, É. os golpes ali que a Uhum. partir do momento que abre, principalmente na parte do rosto ali, cara, é um banho mesmo, né. Sim. E também algo que não acontecia há um bom tempo, que foi, no segundo round, a gente viu, obviamente que isso não fez muito diferença na luta, mas é interessante a gente Aham. também comentar, é que o Saulo Yamato, um dos grandes juízes aí já das antigas do UFC, já estava dando 10-7 para Jasmine, né. Explica um pouquinho só para a galera como é Sim. que funciona esse sistema de pontuação aí, principalmente quando a gente fala 10-7, que é algo muito raro, né. Aham. O que o pessoal tem que entender, que todo mundo tem que entender é que o atleta ele não ganha pontos. Os dois atletas começam com 10 cada um e esses pontos eles vão se deduzindo, né? Eles vão se retirando de acordo com aquilo que tem. Então, por exemplo, assim, um round terminar empatado em 10-10, ele é muito raro de acontecer assim tanto quanto um 10-7, né? Então, Uhum, assim, são especificações bem diferentes. Ali os 3 rounds daria para dar fácil para ela o 10-8, né? Porque assim, como que domina o 10-8? Hoje o 10-8 ele é dado muito mais fácil. Até as comissões atléticas sugerem isso, né? Que os juízes não tenham medo de dar o 10-8. Porém, o 10-8 ele é sempre em cima dos 3 Ds. É dano, domínio e uhum, duração. Esses 3 Ds eles têm que se acumular nos 3 rounds, ou pelo menos em um round, né? O atleta vencedor ele tem que dominar, ele tem que ser danoso e ele tem que ser contundente. Então, tipo, dano, domínio e duração. Tem que passar o maior tempo batendo, o maior tempo dominando e o maior tempo sendo danoso. Aí sim entra os 3 Ds encaixando, 10-8. O 10-7 raramente é dado, mas ele é dado no que sentido? Quando o juiz acha que o árbitro poderia ter interrompido aquela luta. Então ele dá um 10-7. Explicando de maneira um pouquinho mais bruta, o juiz ele pode fazer a justiça, entre aspas, se caso o árbitro dentro do octógono ele não vê alguma coisa que o juiz viu. Então, por exemplo, assim, vamos supor, existe na regra um 10-6. O 10-6 ele entra de que maneira? O cara está numa posição de finalização ali bem complicada que o árbitro não consegue ver, mas o juiz viu ele batendo. Então, assim, mas aquilo ali continuou a luta. Então, para uhum, desfavorecer aquele resultado, para ser justo, para ser igual, ele dá um 10 a uhum, 6 porque o árbitro não viu, mas a luta uhum, continuou. Nesse caso, é um pouco parecido, né? Tipo, o juiz o Saul Yamato, por exemplo, na cabeça dele, ele achou que o árbitro poderia ter interrompido a luta, mas não interrompeu, então ele dá um 10 a 7. E esse 10 a uhum, 7 é a soma dos 3 Ds, dano, domínio e duração, só que de uma maneira muito mais esmagadora do que o round anterior. Né? Então, uhum, tipo assim, cara, desde o começo, do primeiro minuto da luta até o último minuto da luta, o adversário que ganhou o 10 a 7 ele foi muito mais esmagador. E aí entra o 10 uhum, a 7. Mas isso não significa que o juiz está errado, que o árbitro está errado, perdão. O árbitro poderia ter uhum, interrompido e não interrompeu por um erro. Não. Ali dentro é uma visão diferente. Como eu falei, a gente está sempre falando com o atleta, né?
reage, reage, senão eu vou parar a luta. Se o atleta reagir, eu não posso fazer nada, porque eu já dei o comando para ele e ele me obedeceu. Então, Uhum, funciona nesse sentido, né? Às vezes as pessoas têm uma visão lá de fora, tipo, porra, o cara poderia ter parado a luta e não parou. É diferente porque a gente fala com o atleta coisas que as pessoas não ouvem na televisão. uhum, As pessoas vão ouvir de maneira mais séria lá dentro do ginásio, porque a gente fala uhum, em voz alta, a gente fala para os outros, para as outras pessoas que estão ao redor escutar. E às vezes isso não sai na uhum, TV, né? Então, uhum, não é uma maneira errada. Então, como eu falei, uhum, você percebe que a Pedrita o tempo inteiro ela tá se virando, ela tá respondendo, ela tá reagindo e tal e tal. Então, tipo, é muito difícil de você interromper uma luta se o atleta tá ativo. Se ele tá uhum, apático, né, e se ele para de reagir, aí realmente a gente pode interromper a luta. Mas enquanto o uhum. atleta estiver ali, literalmente, que nem a gente brinca, fritando o bife, né, virando de um lado para o outro, de um lado para o outro, não tem como interromper a luta. Sim, até porque a gente tá falando de um esporte de contato, né? É um esporte É, onde você, por mais que esteja por baixo, sangrando, tomando pancada ou coisa parecida com isso, são ossos do ofício. É isso que a pessoa tá propensa. A intenção, na verdade, né, pelo que a gente sempre conversa e vê aí, é justamente saber até que ponto, de fato, o atleta é capaz de aguentar isso, né? exatamente. E existe um protocolo interno nosso da arbitragem que, assim, a gente julga também essa questão de quanto o atleta consegue suportar ou não pela experiência dele. Então, vamos supor que seja um Hum, atleta debutante, um atleta que está entrando no UFC agora. Ele ainda não entende como funciona um evento internacional desse nível, ele ainda está se adaptando e tal. Se é um atleta iniciante no evento, nesse caso, você até interrompe a luta um pouquinho mais cedo porque ele precisa entender como funciona, ele precisa ter um pouquinho mais de horas de voo, vamos colocar assim, né, de rodagem. Mas uhum. ali, cara, são duas atletas extremamente experientes. A Pedrita já tem várias lutas que foram bem difíceis para ela, foram bem duras. Inclusive, já lutou com a Shevchenko, né? Então, Sim. são duas atletas que têm experiência. Então, você tem que deixar o pau torar um pouco, mais literalmente, né? Exatamente. Bom, mas toda a sorte do mundo para a Cachoeira aí, que agora fica com, de certa forma, aí, a corda no pescoço, né? Espero que dê tudo certo para ela Exatamente. aí na continuidade do, das lutas aí do UFC. Já indo para a terceira luta, essa foi muito rápida, que foi entre Johan Lainesse contra Sam Patterson, o Sam que é inglês, e também sendo recebido por mais um canadense, que é o Sim, Johan Lainesse. Esse é o nome da fera. Uma isso. luta que acabou em 2 minutos com uma submissão mata-leão, o famoso aqui, ó, onde a mãe uma trocação rápida e já se foi indo para o chão. O Sam Patterson já se mostrou muito acima, né, nessa parte do jogo do chão e não tem segredo, né, Cris? Quando vai para as costas e Não, aperta ali, cara, não tem quem aguente. A única forma de sair é dando aqueles é, 3 tapinhas, né, cara? exatamente. E fez um jogo muito, muito justo, né, cara? Ele vai para as costas ali e fica muito. Tem um chão muito afiado, né? Então ele já estava com essa noção já, e aí aproveitou a oportunidade e foi pro abraço. Sim. Indo então já para a próxima luta, já mais uma brasileira contra outra canadense também, né? Uma aí que já é bem veterana, duas bem veteranas aí do UFC, que é Gillian Robertson contra a Poliana Viana, atleta lá da Shooter Box do Diego Lima. Infelizmente Sim, não deu para a Poliana, acabou sendo nocauteada, né? Teve aquele nocaute técnico, aquele primeiro round ali, pelo menos no meu ver, muito mais para Robinson, não tinha nem o que falar, ela até chegou quase a finalizar a Poliana, né? sim, Teve ali foi bem. a Poliana se saiu muito bem também, tem um jogo de e pancada em cima dela, né, meu velho? Ela toma até um knockdown, né, antes um pouco, né, e vale lembrar que, assim, ela toma esse knockdown e ela ainda tá ativa, porque ela coloca as duas mãos no chão, né? Ela cai de bunda, mas ela colocou a mão no chão e ainda tá reagindo, né? Então ela tá no combate ainda. Aí, só que esse knockdown acaba prejudicando psicologicamente, e aí ela só foi para trás, né? Vamos ver a Poliana também aí vem de um revés também, tinha ganhado, perdeu de novo, então vamos ver aí qual vai ser o futuro da Poliana
da Chute Box lá no Diego Lima, mas a Jillian Robertson realmente está se mostrando muito acima, está É, crescendo cada vez mais no evento novamente, né. Ela que teve uma sim. queda e depois tá subindo a montanha mais uma vez, né. Indo para a nossa quinta luta, ela que na verdade foi um rematch, por assim se dizer, né, do Serhi Sidey contra o Ramon Taveras, eles que já tinham se enfrentado no Contender Series e acabou, não tendo um resultado justamente porque teve um erro ali de parar a luta, um erro na arbitragem, onde o atleta tinha tomado, acho que um knockdown, coisa parecida com isso, e o juiz acabou parando esse de forma prematura, digamos assim, essa luta no Contender Series, acabaram fazendo a esse rematch aí entre eles e acabou dando Taveras por decisão dividida. Eu ainda marquei essa luta como a luta da noite para mim. Eu acho que foi uma luta muito boa, cara. Os caras deram tudo ali no peso galo e acabou dando boa. Eu pro Taveras, né, cara? Eu também considero como luta da noite essa. Luta da noite, porque, cara, foi muito. Os dois caíram para dentro mesmo, né? E foi lá e cá, assim, justamente por isso foi bem justo uma decisão dividida, né? Que é bem difícil de se julgar quando os dois atletas eles se entregam, assim, Ainda mais quando a gente fala e eles vão ali. fazendo esse acúmulo de pontuação. Então, cara, fiz você ter uns pontos nos rounds, né? Uhum. Desculpa, Cris, acabei te cortando aqui, é porque acabou dando um delay aqui para mim. Mas eu até vou dar uma verificada rápida aqui, porque eles não foram considerados como luta da noite. Luta da noite considerada contra o Strickland, contra o Duplessis. As performances Aham, para Gillian Robertson, da luta que a gente sim. acabou de comentar, então acabou ganhando a performance. E a Jasmine Judavichus, as duas canadenses que lutaram contra as brasileiras, acabaram recebendo aí o prêmio de O bônus. performance da noite. 50 pontos para cada um. Dava para fazer alguma coisa já com 50 mil, né, Cris? Dá pra fazer um churrasquinho, Um churrasquinho de leves, né, cara? Como quem não quer nada, né? né? Bem de boa. Super Bowl tá chegando aí, dá pra fazer um churrasquinho Super Bowl também. Coisa linda. Quem que vai pro Super Bowl? Quem que são os times? Cara, eu acho que vai Baltimore e Chiefs, hein, cara. Pô, coisa linda. Faz tempo que eu não acompanho futebol americano. Esse que é o segundo esporte do Chris. Então, beleza. Então, indo já para a sexta luta, vamos contra Charles Jourdain contra o Shane Woodson. Shane Woodson, que para mim é um dos caras que tem um dos corpos mais bizarros que eu já vi na face da Terra. Mas é assim, né? O lutador ele tem que ser meio esquisito para poder lutar. O cara tem Esses é que soco são de tudo quanto perigosos. é tipo. Esses são. Cara, tenha medo de pessoas assim, cara. Tenha medo de pessoas assim. Se eu olhasse para esse cara na rua, eu sairia correndo, porque com certeza é um bicho esquisitaço. Mas enfim, sexta luta da É. noite. É, foi até uma outra decisão dividida, né, aí na categoria dos pesos penas, né, o Jordan também, que é canadense, contra o Sean Woodson, americano. Acho que foi uma luta bem lá em cá, na verdade eu considerei mais ou menos uma luta meio morna, assim, achei que o Shane Woodson, É. até pela experiência que ele tem, a rodagem que ele tem, acho que ele até dominaria um pouco melhor essa luta, mas foi uma luta bem morna, assim, não sei se você viu algo diferente em relação a isso, mas ela é tão morna que a decisão também foi dividida, né? Não tem muito o que falar. Teve um que deu pro Charles Jourdain e outros dois deram pro Sean Woodson, né? E fica muito. É muito difícil também. Esse resultado de decisão dividida ele tem um viés muito grande, né? Porque, assim, na verdade, dois viés, né? Ou a luta realmente ela é muito parelha, né? Como foi a luta principal, né? Tipo, Uhum. realmente o julgamento fica muito mais complicado para você fazer a decisão ali. Ou ela é muito chata, ou ela é muito morna, e aí fica muito difícil você dar, até, né, o juiz fica pensando, porra, essa luta é tão chata, para que eu vou dar ela, né? Sendo que, Uhum. cara, vai ter que prevalecer aquela decisão de você ir retirando essas questões de dano, domínio e duração e tal, fazendo essa análise um pouco mais profunda, porque realmente você vai ter que buscar mais conhecimento dentro da regra para poder pontuar, porque a luta fica muito morna, né? Às vezes os atletas são tão apáticos que eles não buscam nocaute,
não buscam luta agarrada, ou eles buscam a luta agarrada, não evoluem. Então fica muito mais difícil de você pontuar, assim, por isso decisão dividida. Então, como você falou, Sim. também achei justo, porque realmente foi uma luta, a luta da noite mais apática que teve, né? É, também achei. E o mais engraçado até o ponto foi que quando o Bruce Buffer foi falar o nome, eu acho que o juiz não tinha entendido e levantou o braço do outro cara. Na cabeça quem ganha, né? A luta, né? Só que às vezes a gente confunde tanto nome, é mais fácil perguntar pro atleta, né? Eu sempre pergunto quando eu tô na dúvida, né? Quem que é quem, né? Uhum. Eu pergunto como é que é teu nome, daí ele fala, então já sei que é outro, ou é esse aqui, pra não levantar o braço errado. Ai, cara, mas foi engraçado. Triste pelo, né, porra, sacanagem com o juiz, né, que, porra, levantou o braço do outro cara, mas daí tiveram que trocar É, lá na hora. mas Acho que esse foi o ponto são alto dessa luta. não, e assim, são árbitros iniciantes ainda no UFC, né? São árbitros locais ali do Canadá. Geralmente eles pegam as comissões atléticas locais, né? E colocam um ou Uhum. dois árbitros principais do UFC para poder estar trabalhando junto, porque são os chefes, né? Então, Uhum. eles usam as comissões atléticas locais até para poder baixar um pouco de custo, vamos dizer assim. Só que são a Não, acho que galera não ainda foi isso está também, aprendendo mas como é que mas funciona, né? O valorizar, né, evento desse valorizar esporte. também quem tá lá. Exato, exatamente. Indo então para a última luta do card preliminar, nós temos Brad Katona contra Garrett Armfield. Brad Katona que foi o único na história do UFC a ganhar 2 The Ultimate Fighters, né, cara. Ele que ganhou esse último TUF, mais uma vez, esse TUF que foi, de atletas experientes contra atletas novatos, que até foi esse TUF onde o nosso querido amigo Conor McGregor contra o Chandler foram os técnicos. Treinadores. O Armfield acabou ganhando por decisão unânime. Essa também foi uma luta que, né, o peso galo ele tem essa questão de muitas vezes não tem muito nocaute, por assim se dizer, mas sempre tem uma luta muito mais rápida, né, muito mais É volume, né? movimentada, assim, muito volume mesmo. Então, foi uma luta onde ela foi interessante. Acho que na verdade ali, tanto os dois começaram a fazer muito essa parte de boxe mesmo, então a parte do boxe ali bastante trocação entre um e outro, assim, mas nada que tenha tido um punch suficiente para deixar o outro com a cara no chão. A Mas lataria variada. com a lataria variada, mas foi uma boa luta, assim, vamos dizer, né? A Sim. decisão unânime, obviamente, foi pro Armfield. Eu achei que foi justa, mas foi uma luta que pelo menos não deu tanta pra gente que gosta de ver mesmo, assim, muito técnica, bastante aguerrida, assim, acho que foi uma luta boa, mas que não teve, digamos assim, esse nocaute, essa finalização que muitas vezes a galera quer, né, sempre quer que acabe por alguma via mais interessante, mas Sim, foi não teve uma risco, né? boa luta. Uma boa luta aí de estudo, foi bacana. Eh, então vamos para a primeira luta do card principal, essa luta aí que a gente vai poder discutir um pouquinho mais também, principalmente nessa parte de visão dos juízes. Porque o Arnold Allen lutou contra o Movsar Evloev. Fala rápido, Evloev, Russo, entendeu? né? Russo é uma praia, tudo que termina com Oziov, Zelov Primeiro é que quando desgraçado. dá até medo, né, de falar o nome muito rápido, Dá, assim, que não. você fala 3 Foge, vezes, do corre. nada aparece um pulso aqui. Só no tiro pra matar, pra soltar um cara desse. Esses caras são sinistros mesmo. Mas enfim, luta pelo peso pena, a gente viu que, né, pô, o Evloev teve um domínio gigantesco em relação ao Arnold Allen, né, o inglês Arnold Allen, essa luta que Sim. foi no peso pena, e acabou sendo por decisão unânime para o Evloev. Mas, vamos até mostrar para você aqui, neste instante, uma coisa muito interessante que aconteceu nesse evento, nesta luta, que é até a luta que, se eu não me engano, está aparecendo atrás do nosso querido Cristiano Padilha. É essa mesmo, bem esse momento, inclusive. E ele só chama atenção por estar no chão e ele continua batendo, forçando o atleta para baixo, aí ele tá com a intenção realmente de fazer algo ilegal. Como ele dá a joelhada puxando ele para cima, forçando o atleta a ficar de pé, ele não tá com essa intenção de colocar o atleta no chão. Então ele tá fazendo algo voluntário para ele com a consciência, mas acabou tendo um acidente.
Então é por isso que o Uhum. atleta, que o árbitro só chama a atenção dele e continua a luta de novo. Então isso é bem Uhum. interessante porque é o interpretativo do árbitro, né? Ele teve Uhum. aquela, o Mark Goddard teve aquela noção e aquela consciência de que ele não fez aquilo intencionalmente. Ele estava dando a joelhada, puxando o atleta para cima para evitar que ele ficasse nos 3 apoios, mas ele insistindo em pôr a mão e tirar, pôr a mão e tirar, pôr a mão e tirar, o que dificulta esse entendimento também. Uhum. Então, não teve aquele golpe que o Mas cara é nocauteado, ele só encostou, né? Pode falar. uhum. E você acha que seria justo, assim, de uma forma, tipo, se ele quisesse descontar esse ponto? Cara, não seria justo porque ele estava fazendo a menção de puxar o atleta para cima, né? Então seria prejudicar o cara também. Ele não estava Entendi, sendo um atleta entendi. faltoso, entendeu? É isso que eu quero dizer. Uhum. Ele não estava com uma intenção faltosa, ele estava tentando tirar ele da posição para favorecer ele. Mas como ele estava com um golpe de finalização encaixado, basicamente ali, ele não iria soltar, porque senão iria deixar ele em desvantagem, né? Ele continua dando Uhum. a joelhada, mas puxando ele para cima. Então ele não teve a intenção de acertar a cabeça, foi acidental. É isso que a gente precisa interpretar. Se ele faz um movimento contrário, forçando o atleta para baixo e dando a joelhada, ali ele está com a intenção de colocar o cara no chão e ser faltoso. Aí sim você retira um ponto, porque o cara está querendo fazer algo ilegal. Né? Ali, Uhum. nesse caso, ele agiu corretamente. Não Entendi. teve, se tivesse um corte na cabeça profundo, ou se tivesse nocauteado, ou pelo menos dado um knockdown, aí você Uhum. tem que fazer a justiça. Aí sim vale tirar a pontuação, entendeu? Porque você Entendi. não pode prejudicar quem está na desvantagem. Então, se ele tomou um golpe que teve uma lesão, aí sim você tira ponto do atleta faltoso. Caso não Uhum. teve essa lesão, o cara tá bem, pode continuar a luta, você não teve a intenção, foi acidental. Olha, cara, mais uma vez que você faça isso, eu vou ter que tirar um ponto, então preste atenção. Luta de novo, tá? Ali foi Uhum. corretamente a ação do Mark Goddard, né? E ainda bem que foi ele, né, cara, porque é um juiz bem É, experiente, né, cara, isso aí também bem passa uma experiente. segurança muito grande para o atleta, né, então Sim, é com bom, certeza. é bom. Então beleza, é isso aí, Evloev então, por decisão unânime, ganhando aí, subindo no peso pena. Aí nona luta, um cara que eu até gosto bastante de ver as lutas dele, que é o Chris Curtis, né, eu gosto dele, um cara já bem rodado Aham. também no UFC, contra o Marc-André Barriault, que é canadense, né? Mais um canadense aí no card contra um americano. Só que infelizmente, cara, essa luta foi uma luta morna, né? Mais uma luta morna. Tanto que quem Foi. ganhou foi o Curtis por decisão dividida. Ele que já bateu uns caras brabo aí já também, mas essa luta com o Baiô também bem técnica, num Sim. sentido de também ali de trocação de boxe, coisa parecida com isso, mas ali, pelo menos no meu ver, não teve ninguém que tenha querido mais que o outro, né? Então, decisão dividida sempre é uma decisão onde a galera fica um pouco mais de cara, assim, pelo fato de não ter tanta coisa, né? Tanta movimentação Foi assim. aquilo que eu falei, né? A decisão dividida ela é muito complexa. Então o pessoal tem que entender em relação a isso, né? Que nem eu falei lá no começo, ou ela é uma luta muito parelha, ou ela é uma luta muito apática, mas o juiz ele precisa procurar lá no profundo dele do conhecimento para ele poder justificar essa decisão dividida. Ali foi claro porque o Curtis ele perde o primeiro round, né? Porque a diferença de altura, de envergadura dos dois é grande e ele não consegue achar distância no primeiro round. Então ele acaba tomando mais golpes porque ele precisa encurtar a distância. Então ele acaba sofrendo um pouco mais nesse primeiro round. No segundo, você pode perceber que no início do segundo round, ele já achou a distância, ele já começa a ir para cima. E assim, o Sim. cara é canhoto, que já dificulta muito para um destro lutar com canhoto, e ele tem muita postura de boxe, e você não fica de frente para o atleta, ele fica de lado e ele deixa a mão dele de trás, que seria o direto, né? Ele deixa ela engatilhada e o jab ele fica solto. Então ele fica te cutucando, a hora que você vem, ele entra com o direto, né? Ele entra com mais contundência. E ele joga aqui o ombro dele protegendo o queixo, então dificulta para acertar. É bem guarda de boxe mesmo, né? Porque o boxe você fica mais de lado, então é mais Uhum. difícil de achar. E aí ele começa a achar o caminho das pedras justamente com isso. Ele achou a distância e ele ganhou os 2 rounds últimos ali, o segundo e o terceiro, então por isso decisão dividida, né? Que ali ficou claro. Então é bem Parece visto muito isso, né? uma parece muito essa postura também que o Sean Strickland tem, né? Bem boxeador, assim, onde É, esconde o queixo com o o ombro, rosto, né? né?
né? aham. Só que o Sean Strickland ele fica de frente, ele fica só trocando a mão, né? A mão dele ele Uhum, fica brincando com a mão assim, né? Ele não fica parado como um uhum, boxeador mesmo. Ele bate, ele uhum. troca a mão, ele troca a guarda, então ele Uhum. dificulta também o entendimento da leitura do adversário. Boa, isso aí, Chris Curtis, mais uma para ele. Então, indo para a 10ª luta e quase chegando já no nosso Common Event. Cara, essa para mim que foi uma das lutas mais estranhas da face da Terra, porque foi a luta entre o Neil Magny contra o Mike Mallet, que é outro canadense também contra o americano. Neil Magny, cara, que, pô, super veterano aí do UFC, e o Malu Aham, aí nessa ascensão, né, um canadense que está em ascensão aí no UFC, né, o pessoal aí do peso meio médio, dá 77 quilos. Mas, cara, eu achei que o Malo estava indo bem, estava indo com, né, crescendo dentro de os rounds, o Neil Magny ali, obviamente, dando a dificuldade que ele dá, principalmente quando a gente fala sobre golpes, né, mais efetivos. Mas o Mac Milo, tipo, nas quedas ali, sendo muito efetivo contra o Neil Magny, mas no terceiro round ali tirou. mais cuidado, é mais difícil de você, porque ele não tem aquele ímpeto. O cara já cumpriu o que ele tinha para fazer dentro do evento, já até eu acho que é um termo assim meio complicado de você usar para esses caras, né? Que eles sempre colocam como porteiro da categoria, né? O cara que vai abrir as portas para quem tá entrando, tá chegando agora. Pô, isso é meio chato de falar, porque, porra, cara, você tá ali realmente como dar um cara para dar passagem para os outros, né? Você que já fez bastante coisa na categoria, é meio difícil de você engolir esse termo, mas é um termo que é muito usado no meio da luta, né? E, e o cara faz uma estratégia que tá O bem Ian em Gary, ascensão. Ian Gary, Com o Ian Ian Gary, Gary, isso aí. É, ele chuta muito a perna da frente do Neil Magny na luta e ele acaba vencendo a luta porque acaba contundindo muito a perna do Neil Magny. E o canadense faz a mesma estratégia, ele tem a mesma estratégia no primeiro round, o que realmente ele acaba sentindo. Você percebe que ele troca um pouco a base, joga a perna mais para trás, às vezes ele pisa em falso porque ele começa a sentir muito aquela perna dele ali. E o cara achou o caminho das pedras. Beleza, ganhou o primeiro round tranquilamente. No segundo round, o Neil Magny acha a estratégia, que é cair para dentro da trocação para evitar esse chute, né? Para trocar esse chute. Porque se você fica esperando, o cara tá te chutando, o cara que é strike, ele começa a te chutar. Se você não tem nenhuma ação a cada vez que ele tem uma ação, uma reação, né? Você vai deixando entrando golpes. Então, o que o Neil Magny inteligentemente fez? Toda vez que ele vinha para chutar, ele adiantava e começava a trocar. Ele adiantava e começava a trocar, o que ia anulando esse jogo do canadense. E o canadense esperto também, percebeu que ele estava fazendo encurtando a distância, ele aproveitou e começou a colocar a luta para baixo. Só que ali entra a inexperiência, né? Você vê, pô, um cara faixa preta de jiu-jitsu também, um canadense, tem uma experiência, mas ali claramente é aquele fato do cara ser passador e não guardeiro. Cara que é, treina muito por cima. Ali é bem característico disso, né? Você vê que por cima ele tem efetividade, ele bate no ground pound, ele passa a guarda, ele mete pressão, ele tem inclusive aquela característica de pressão no começo do segundo round, que ele vai tentar uma meia guarda, abraça a cabeça e vem com aquela pressão do ombro na cabeça, né? Pô, isso é chato pra caramba pra quem vai passar, pra quem tá embaixo, passando aquela guarda com aquela pressão, beleza, mas aí no terceiro round ele dá um mole, mas um vacilo ali fenomenal, que ele cai por baixo, e você vê que por baixo ele parece aquela tartaruga, né? Ele não consegue ter sim, ação, ele não segura o braço, ele não tenta trocar um pouquinho, ele não tenta raspar, ele não tenta nem ficar em pé. Aí, cara, é a inexperiência realmente, né? Contra a experiência. Ele vai tentar uma chave de tornozelo totalmente inválida, acaba ficando ali numa situação complicada, e o Neil Magny, mais experiente, acaba saindo daquela posição, mesmo ele atacando, e aí deu um mole, foi para a montada e já era, né, meu querido? Ali é quem tem realmente não mais dá. experiência, mais calma, mais horas de voo ali, consegue ter essa visão que o cara não tinha, né? Mas tem muito Sim, a agregar dentro do evento canadense, tem muito talento, rapaz, né? também acho, também acho. E é bom, né, porque eh esses tipos de lutas, assim, também, para esses que estão entrando, serve como um baita aprendizado, não é aquela derrota em que fala que o cara não tem capacidade de estar no UFC, mas mostra que fala assim: "Cara, pra você tá aqui, você também não pode cometer qualquer tipo de erro, né. Não É, dá para ser um porra exatamente. louca, não dá para simplesmente fazer qualquer coisa". Então,
É aquele que ali tá em magoa, alto mas nível, não, né? não sangra. É aquela derrota que Ali magoa, mas não sangra. exatamente. É como a gente sempre fala, ali tá todo mundo em alto nível, né? Então, você tem que sempre estar esperando o pior, né? Para entrar ali. Então, você tem que estar bem preparado, psicologicamente e fisicamente. Ali, nesse caso, é essa própria visão de que fisicamente ele estava preparado, mas psicologicamente faltou alguma coisa ali naquela hora, né? Ele não teve calma, ele não teve experiência, ele não teve aquele senso de urgência que a gente chama, tipo, pô, eu tô numa situação ruim, eu preciso sair daqui. Isso é o senso de urgência do atleta, né? Tipo, o cara tá tomando sufoco, cara, eu tenho que sair, não, não interessa o que eu tenho que fazer, mas eu preciso sair dessa situação. Ele aceitou muito a situação e foi para uma estratégia errada e, bom, como você falou ali, vira uma experiência para o cara dentro do evento, ele já vai, com certeza, numa próxima luta, não vai cometer a mesma coisa. Fato. E indo já direto para o nosso Common Event, a disputa de cinturão do peso galo feminino, onde a Amanda Leoa havia deixado ele vago depois de ter se aposentado com o Double Belt, com cinturões de duas categorias diferentes, acabou deixando a categoria do peso galo vaga para Raquel Pennington contra a Maíra Bueno Silva, nossa Chitara aí. Para quem não lembra, a TFO teve uma chance muito bacana de trabalhar um tempinho com a Maíra, com a Glória também. Até tivemos a oportunidade de poder viajar lá na luta da Glória em Las Vegas. E a Maíra acabou perdendo a sua luta por decisão unânime contra a Raquel Pennington. Raquel Pennington aí já uma grande veterana também do UFC, levando esse cinturão para casa. Cara, eu sempre gostei muito do jogo da Maíra, eu sempre achei ela muito forte. Ela é uma mulher que, obviamente, tem muita força, assim, como bruto, acho que uma mão muito pesada, e também a gente viu que ela cresceu, principalmente nessa divisão, com 5 vitórias seguidas com finalização. Então, realmente foi algo que era o jogo dela, né, em primeiro momento. Mas a Raquel Pennington, que vem dessa luta em pé, principalmente com bons strikes, né? Ela que é chamada de Raquel Rocky, né? Como se fosse o Uhum. Rocky Balboa. Então, tendo esse boxe aí afinado, uma coisa muito, muito bonita de se ver mesmo. Mas, cara, para mim, eu acho que foi teve dois momentos na luta para mim que foram cruciais, né? Então, acabei dando o primeiro round para Maíra, onde ela acabou dando bons Uhum. chutes. E teve um bom domínio das costas também da Raquel ali, onde no segundo, vamos dizer assim, na segunda metade do round, foi uma guerra de pegadas muito grande entre as duas, então a Maíra tentando fazer aquela finalização por trás, fosse pro Mata-Leão ali, que era essa primeira tentativa que ela tendo no primeiro round. Mas eu achei que os chutes estavam pegando no primeiro round, cara. Eu achei que se ela tivesse Uhum. mantido aquela estratégia de trocar os socos, que obviamente a Raquel Penton, essa é a experiência dela, Sim. mas na parte de trocar soco ali, mas principalmente aquele chute de direita da Maíra na coxa, na perna esquerda da Raquel. Acho que ele estava pesado, acho que ele poderia ser um bom caminho para ela continuar crescendo no round. Já no segundo round, né, eu acho que ficou um pouco mais parelho entre a Raquel Pennington e a Maíra, mas eu ainda teria dado para a Maíra. Acho que os socos da Pennington começaram a encaixar um pouco mais, mas um boxe assim realmente pré-MMA muito avançado mesmo, né? Acho que é algo que já começou a fazer esse crescimento aí no jogo da Maíra. Mas eu acho que a Maíra ela teve muito mais domínio de solo ainda no segundo round, conseguiu fazer as quedas. Teve algumas tentativas de finalização, naquela finalização que acabou finalizando a Holly Holm também, mesma finalização que, Uhum. na verdade, trouxe ela para o UFC, né, que foi a finalização que ela fez no Contender Series. Sim. E... Mas, assim, achei que ela acabou tentando abusar muito desse tipo de jogo, que obviamente acaba dando uma comida aí no gás dela. E, cara, a partir do terceiro round, eu acho que começa o segundo momento, digamos assim, da luta, onde a Raquel Pennington literalmente começa a fazer a virada dela, né? O Sim. Brandon Pound muito mais ativo, ela até mesmo os corners do segundo para o terceiro round da Raquel Pennington já tinham falado para ela acreditar mais no boxe. Ela ouviu, acabou realmente fazendo isso, né? É claro que, obviamente, quando a gente fala de cansaço, não quer dizer que o atleta não tenha
os pulmões para isso, mas foi se É desgastando, né? exaustão. É exaustão, É, não é falta de gás, né? foi indo nesse momento porque essa luta agarrada e principalmente quando você vai busca atrás de uma finalização ou outra, tudo, eu acho que isso acaba, e muitas vezes seguidas, né? Acaba Aham. tendo uma comida no gás aí, principalmente teve bons momentos que a Maíra conseguiu ficar nas costas da Raquel Pennington também, mas isso também demanda muita energia, né? Acho que aí começou a dar uma minada ali na parte do gás dela. E, cara, daí pra frente só pra trás, né, pra brasileira, porque o quarto round foi Sim. exatamente a mesma coisa, cara, um ground and pound muito ativo, cara, bons socos mesmo da Raquel Pennington ali. Pra mim, eu acho que esse quarto round foi o round mais dominante da Pennington mesmo. Bem claro, assim, né? E ela tendo Até essa porque eu oportunidade, ela vai com certeza ter mais experiência. sim, não, e até porque, se você for analisar, a ascensão dela até o cinturão, ela foi muito rápida, né. Foi. Ela fez 4 lutas seguidas, ela ia lutar contra a Miesha Tate, daí acabou caindo a luta porque a Miesha, se machucou e daí veio o Holly Holm. E cara, Aham. pô, você ganhar da Holly Holm no segundo round com aquela finalização, realmente credenciou ela a falar assim: "Olha, beleza, Claro. não há mais cinturão". Eu acho que talvez se ainda tivesse a Amanda como cinturão, talvez eu ainda acho que, precisaria de mais uma luta, né, mas Sim, com certeza. como a Amanda Leão acabou, né, vagando o cinturão, eu não veria nesse primeiro momento uma oportunidade, até porque também a gente fala que é momento, né? Então, 5 vitórias seguidas, 5 finalizações e ou, né, finalizações por via rápida, né? Então, Sim. cara, não tem o que falar, realmente ela cresceu muito rápido, né? E eu acho que ela tinha capacidade de pelo menos ontem estar lá. Não acho que tenha sido algo que não fosse merecido, por assim se dizer. Mas, às vezes é noite de um, às vezes é noite de outro. Não tem muito o que fazer. É. Eu acho É, que a luta é não acabou não 50-50, né? sendo a noite. Sim, acabou não sendo a noite dela. O que eu mais senti, talvez, em relação a essa luta, é que talvez tenha faltado justamente experiência. Não é experiência nem de luta, eu acho que é uma Pra experiência administrar. do. Não, não, não. Eu acho que faltou experiência de evento, entendeu? Porque fez muitas coisas diferentes em relação àquilo que ela está acostumada a fazer no UFC. Obviamente que tem Media Day, tem as fotos, tem entrevista, tem os negócios tal, tudo, mas me pareceu que o todo talvez possa ter, e não que isso tenha sido ruim, muito pelo contrário, é justamente pela experiência. Mas eu acho que talvez isso, até uma forma um pouco psicológica, possa ter dado uma mexida, porque é tudo muito novo, isso em comparado a Raquel Pennington. Porque a Raquel Pennington já fez Aham. uma disputa de cinturão, já sabe como é, já está há muito tempo no UFC, uma das pioneiras aí do UFC, não tem nem o que falar, né? Mas, tecnicamente e fisicamente, coisa parecida com isso, eu acho que foi bem parelho. Mas eu acho que, digamos, quando a gente fala, né, sobre aquela luta de alto nível, então quando tá no UFC tá todo mundo em alto nível, os detalhes estão Sim. fazendo a diferença. Para mim, talvez essa parte da experiência tenha pegado um pouquinho mais em favor da Raquel Pennington. Eu acho que a Estrela ela tem total capacidade de realmente ser detentora de cinturão, tanto que eu até acho que entre a Maíra e a Juliana Penha, eu acho que a Juliana ganha, eu acho que a Maíra ganha, poderia ganhar, tem chance mais real de ganhar, porque a Sim. Raquel Pennington ela parece prosar um pouco melhor. Para mim, a Juliana ela também já é mais emocionada, então essa parte de antijogo da Maíra pode ser algo muito mais favorável para a Maíra se ela lutasse com a Juliana. Eu acho que a Juliana ganha da Raquel Pennington, de uma forma ou outra, Aham. mas vamos ver. Eu acho que esse pelo menos é a próxima luta a se fazer, e com certeza eu acho que a Maíra ganhando uma próxima luta aí bem, primeiro round, com nocautão, finalização, acho que também pode credenciar ela de novo para disputar o cinturão, até porque vendo, eu acho que abaixo disso realmente não tem muito jogo para ela, assim, sabe.
tem uma galera ali grande que daria para fazer uma frente, mas eu sinceramente acho que ela tá nesse top 3 aí, sabe? Fazer essa circular muito nessa categoria, né, em relação a isso. Norma Sim, Dumont tá vindo aí também, tem um hypezinho interessante, pode ser uma luta boa também, elas já se deram umas bicadas aí na internet também, pode ser algo que até futuramente possa ser vendável até como, se a gente for pensar no caso da Norma, um ponto para buscar o cinturão, ganhando da Maíra, ela também poderia ir para cinturão, por assim se pensar, né. sim, com Então, certeza. É uma luta bem boa muitas também. coisas, né, em relação a isso. Mas, cara, foi uma luta que eu queria que ela tivesse sido melhor, né, independentemente do resultado, óbvio que a gente tava torcendo pra Maíra, queria que ela ganhasse, mas, acho que valeu a experiência. Não é o fim do mundo, ela ainda tá nova, tá bem ainda na boca do cinturão, então acho que só acertando alguns parafusos mínimos aí, com certeza ela vai poder seguir ao topo de novo. Mas parabéns para Com Raquel certeza. Pennington. Acho que no final da história, por assim se dizer, a história da Raquel Pennington até talvez merecesse um pouco mais. Teve que escalar muito mais, coisas muito mais duras, mas também eu não acho que fique muito tempo com o cinturão. A Maíra ficando com o cinturão, acho que terá mais chance e muito mais tempo também por causa da idade. Então, acho que Sim, isso é, com aconteceu o certeza. que tinha acontecido, não tem muito o que fazer. Enfim, já indo para os nossos finalmente, querido Cristiano Padilha, estamos aqui na disputa do cinturão do peso médio, esse que foi o card principal entre o Strickland e o Duplessis. Disputa de cinturão. Você quer que eu dê uma passada rápida? Você quer comentar? Como é que você acha que dá para fazer? Cara, eu acho que assim, né, as pessoas estavam, que nem a gente estava comentando um pouquinho antes, Sim. todo mundo fica muito baseado nas estatísticas do UFC, né? Ele, porque o Strickland ganhou, teve ali, acho que primeiro round ele perdeu, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora fidedignamente os números, né? Mas Uhum. ali terceiro e quinto round, alguma coisa assim. Enfim, acho que Uhum. são 3 rounds ali que as estatísticas dão a favor dele como golpes mais significativos. As pessoas têm que Uhum. entender que essa questão de numeração do UFC ela é uma base de dados. Isso aí não é fiel, ela é como se fosse uma base, ela é Uhum. só para vocês terem uma noção de quem teve mais ataque ou não, mas aquilo ali não é fiel. Até porque o resultado final vai ser da visão humana dos juízes. Então não tem como você brigar contra uma visão humana e contra uma estatística. Isso é difícil. A não ser que fosse um computador que fizesse o julgamento de cada round e isso valesse. Né? Ali é uma base. O juiz ele estuda, ele é entendido da regra justamente para ele poder pontuar. Eu achei claramente certa a pontuação ali e o resultado para o Dricus Duplessis, porque Uhum. no primeiro round ali, realmente o Strickland parecia um cara totalmente apático, totalmente diferente daquele cara que a gente via, assim, com o perdão da palavra, ele é aquele cara que ele toca o foda-se, né? Ele vai cair para Uhum. dentro e não tá nem aí. Porra, a luta mais difícil que ele fez contra com a Adesanya, ele fez a luta mais difícil, que foi cair para dentro do Adesanya e anular totalmente o jogo dele. Foi feito o contrário, porque o Dricus Duplessis é um cara que eu particularmente acho ele um cara muito emocionado. Né? Ele é um cara bom, tecnicamente bom, ele é forte, mas ele se afoba demais e às vezes acaba tomando um atraso nessa questão. Ali na luta ele foi mais ponderado e tal, mas ele foi pontuando, ele foi batendo mais, os dois tiveram ali, teve acho que no segundo ou terceiro round o Strickland acertou e que inchou o olho dele, isso conta, ponto, logicamente, mas ele devolveu, ele consegue também fazer a mesma coisa no Strickland, o que acaba anulando as pontuações e acaba ficando muito parelho o round. Mas teve mais Uhum. sangramento, então esses pontuações, esses detalhes, eles acabam pesando mais na hora do julgamento, né? E eu Uhum. realmente, particularmente, acho que o Dricus Duplessis anulou completamente o jogo do Sean Strickland. Ele foi mais para frente, ele procurou mais a luta, ele pontuou mais. É aquele detalhezinho que eu sempre falo para todo mundo que o julgamento de round ele é assim. Existem socos que eles pegam em você, mas eles não têm tanta efetividade. Então ele é um Uhum. soco que conta, por exemplo, 50 centavos. Aquele soco que entra, que pega em cheio, que ele tem um peso de R$ 1, por exemplo. Então são 2 potes de moeda onde você vai colocando bastante moeda de acordo com essas pontuações. Quando chega no final da luta, você vai ver quem tem mais moedas no pote.
E você fazendo esse peso, você consegue perceber que mesmo não tendo muita efetividade os golpes do Dricos do Plessis, mas teve pontuação. Então esses socos de 50 centavos, eles foram pontuando e foram enchendo o pote dele. No final do Uhum. quarto, do quinto round, ele começou a ter mais efetividade, porque o Sean Strickland viu que Uhum. o chope dele estava sendo colocado água e isso caiu para dentro, mas ele se abriu totalmente. Então, na minha opinião, essa decisão dividida é justa e a decisão para o Dricos Uhum. é completamente justa. Mas não dá para se basear Eu nas estatísticas do UFC, porque há algumas lutas já polêmicas assim, a estatística tinha uma pontuação, e aí é interessante que toda vez que você vá procurar essas estatísticas, eu acredito que lá no UFC.com tenha as estatísticas e tenha o scorecard, né, que são as papeletas Uhum. dos juízes. Então é interessante você pegar os dois e comparar. Se você comparar os dois e ver que realmente tem alguma coisa correta ali, beleza. Uhum. Agora, se a estatística diz uma coisa e a papeleta do juiz diz outra, então realmente tem uma disparidade ali que não dá para confiar. Né? Até estava abrindo aqui, ó, total de golpes, né, golpes significativos aqui, tava 173 pro Sean Strickland e 137 pro Dricos, né. Então, há Aham. uma diferença bem significativa, né, em relação Sim. a esses golpes entre um e outro. Mas eu concordo contigo, porque, essa questão de efetividade, eu acho que é o que mata, né. Você pode dar 380.000 golpes, se eles forem no ar e não forem efetivos, e o cara te deu um golpe e foi efetivo, é o que realmente É. pode fazer a diferença no meio da luta, né. Tanto que, eu vi muito, assim, essa, digamos assim, essa situação entre o Sean Strickland e o Du Plessis muito como o da Maíra com o da Pennington, no sentido de Aham. ter uma virada de jogo. Eu acho que viraram, quem Sim. estava perdendo virou o jogo, né? Então, para mim, ali o primeiro round ele foi mais do Strickland por causa de uma questão, os jabs dele foram muito efetivos. Eram jabs Aham. que eram significativos, fortes, tanto que já no segundo round o olho direito do Du Plessis já começou a dar uma inchada boa e o Sean Strickland ainda estava, digamos assim, quase que intocável, né? Tava quase intocado, assim, a lataria dele ainda estava boa, né? Em relação a isso. Aham. Mas já no finalzinho do primeiro round o Du Plessis acabou dando uma queda boa ali mas nessa queda também, num soco, o Strickland daí abriu a outra parte do Du Plessis, né. Só que o Du Plessis também, cara, era uma técnica que até o próprio Adesanya tinha usado isso com o Sean Strickland e não tinha funcionado muito, porque o Strickland ele não é de deixar receber chute na coxa. Ele dá aquele check, né? Ele dá aquele check em todos os chutes. E isso começa a magoar muito a canela de quem tá chutando. Aham. E foi engraçado porque o Duplessis continuou, o Adesanya parou, porque viu que ali não estava funcionando. Você vê que a base do Strickland, né, que nem a gente comentou no começo, é uma base muito firme, de boxeador e coisa parecida com isso, mas ele não se deixa levar muito pelos chutes. Então, e esse check de chute também começa a frustrar muito, né, o Duplessis em relação a isso, por isso que ele viu que provavelmente as tentativas de queda seriam mais efetivas. E daí, no segundo round, por mais que ainda os jabs estivessem encaixando muito, tanto que até esses jabs, o próprio Duplessis, na entrevista pós-luta, falou que eram jabs muito fortes, que eram jabs que ele realmente não é, entendia que seriam efetivos, né, no Aham. treinamento dele, mas na luta ele entendeu que realmente eram jabs perigosos, né, no segundo round eu já vi que o Strickland estava muito com o jab e o Du Plessis estava muito com esse volume de queda, né. Então, só que daí eu acho que aí já começou a virada do Du Plessis em relação a isso. O terceiro round foi do Du Plessis, não tenho nem o que falar, sem dúvida nenhuma, teve muito mais volume, eh, apesar de o olho dele já no terceiro round estar quase fechado, mas ele abriu o Strickland já para o início do quarto round, muito volume do Du Plessis, muita queda, com o Strickland aberto já tava com aquela cara tipo o God of War, tá ligado? Que Aham. carecão. E eu daria o quinto round pro Strickland, porque daí eu acho que foi quando ele meio que voltou assim a cena dele ali, deu mais volume, socos mais efetivos. Talvez se, digamos assim, tivesse feito isso no quarto round, por exemplo, eu acho que daí teria dado essa vitória para ele. Porque eu dei Sim.
segundo, terceiro e quarto round pro Duplessis, primeiro e quinto pro Strickland, né, então aí o Duplessis acabou Aham. levando na decisão dividida. Mas eu acho que foi uma boa luta, eu acho que foi uma luta, porra, de nível elevadíssimo. Eu ainda acho que seria interessante se, o Strickland ainda, né, fosse campeão justamente pela forma como ele joga, eu acho que eu concordo com você quando você falou que o Duplessis é meio emocionado, acho que o Strickland ele causa É. uma vibe maior, tanto que até tinha saído umas estatísticas no UFC que a ascensão, de fama midiática do Strickland ela foi proporcionalmente, né, igual a do Conor A McGregor. do McGregor. Aham. Eu acredito Então que por conta disso que talvez é bem provável que tenha uma revanche, né, porque foi por decisão dividida. Se é é, uma decisão unânime, talvez ficasse um pouquinho diferente, então eles dariam talvez uma oportunidade para alguém que está antes ali do Strickland a ganhar a vaga, né? Mas como foi uma sim, decisão dividida, foi muito parelha, e todo mundo tem essa mesma visão de que o Duplessis ele é um cara emocionado, ele ainda não tem essa experiência de campeão, ele realmente não tem uma característica de campeão, né? Ele sim. falta essa bagagem para ele, esse ar para ele de campeão. É um cara muito novo, é um cara que trabalha bem a mídia dele, é um cara que tem muito talento realmente, mas eu acho que falta esse peso, né? Então, assim, provavelmente, isso na minha opinião, é claro que eles vão dar uma revanche, até por conta disso que você falou, do ato midiático que os dois se envolveram, né? É muito parecido, inclusive, eu acho o Strickland ele mais parecido com o Chael Sonnen do que com o McGregor. Ele Sim, essa questão dele de fazer a mídia, sabe? Ele é muito parecido com isso. E tava faltando sim, isso no UFC. Esse cara realmente o bad boy, né? Porque o McGregor ele é o falastrão. Ele fala, 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 mas ele não tem muita ação, né? Agora, o uhum, Sean Strickland ele é realmente como o Chael Sonnen, que vai para cima, que dá porrada. Porra, igual no TUF aqui no Brasil, que teve que o Chael Sonnen saiu na mão com o Vanderlei Silva no sim. bastidor e tal. Então, isso é muito característico. E isso é legal porque é isso que envolve essa questão de fazer uma, 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 uma trilogia, enfim, né? Então, é Uhum. bem provável que em cima desse círculo todo eles tenham uma revanche, com certeza. É, eu acho que talvez a única forma disso não acontecer é se o Adesanya quiser lutar, porque ele e o É, Duplessis também já estavam se pegando ali, já estavam se cornetando ali um em cima do outro, né. Tanto que até na entrevista depois de ter pegado o cinturão, o próprio Duplessis chamou o Adesanya, falou que queria lutar com ele, aham, mas eu acho que o mais justo mesmo seria essa revanche contra o Sean Strickland, até porque eu acredito muito que um cara para vencer o cinturão, ele tem que mais que arrancar o cinturão, né, ele tem que ser sim. Ali não um foi, né? negócio mais Ali não foi isso. é, eu não achei que foi algo que: "Putz, arranquei o cinturão do cara", né. Aham. Então Ali ficou dúvidas. ficou dúvida, então e ainda mais por decisão dividida, né. E eu ainda Aham. acho que às vezes decisão dividida ainda tinha que permanecer para o campeão, entendeu. É porque Porque tem assim, que ter isso bem arrancado mesmo, né. mas assim, uma coisa que a galera tem que entender que a decisão, as decisões dos juízes, tanto decisão unânime quanto decisão dividida, não significa que os árbitros, que os juízes, eles viram todos os rounds igual. Se você pegar a papeleta, não é isso. A papeleta são os resultados são para o mesmo atleta. Então, por exemplo, se são 5 rounds, eu posso ter visto o primeiro pro Strickland e o último e ter visto os 3 pro Duplessis, como você pode ter visto os 2 primeiros pro Strickland e os 3 últimos pro Duplessis, entendeu? Então, tipo assim, Uhum. o resultado final é a soma das pontuações, não que um round é igual ao outro. Um juiz viu um round para um, outro viu para outro e assim sucessivamente. A decisão dividida é que 2 deram pro Duplessis e um deu diferente, por isso é dividido, né? Decisão unânime, os 3 dão pro mesmo cara no final, independente da ordem dos rounds que cada um viu, né? A soma das papeletas lá no final elas vão acabar indo para o mesmo atleta. Então é isso que a galera precisa entender também. Então realmente, tipo, eu acho que o resultado foi muito parelho a luta, mas nos detalhes que a gente está contando aqui sai para o Duplessis se você for fazer uma soma ali, um resultado mais fiel. Concordo contigo. Fato é, meu querido Cristiano Padilha, é que o peso médio tem um novo campeão. É isso que importa Exato. nesse momento, não há o que chorar pelo leite derramado, o cinturão está indo para a África do Sul, meu querido. Enfim. Bom, Cris, essa foi a nossa primeira resenha TFcast. Se você tiver a audácia de ficar aqui até este momento,
agradeço, né, porque para ouvir essas vozes lindas, esses cortes maravilhosos, o cara tem que ter uma audácia muito grande. Tem que ter. Tem que querer mesmo. É. Mas enfim, pessoal, vocês que ficaram até aqui realmente com a gente, você que está aí no Spotify, no YouTube, espero que você tenha gostado dessa primeira análise que a gente fez aqui em relação ao segundo UFC do ano, mas o primeiro que teve disputa de cinturão. Mais uma vez ficamos tristes em relação a esse cinturão não ter vindo para o Brasil com a Maíra, mas faz parte do jogo, seguimos em frente. Então temos aí Raquel Pennington no peso galo hoje como detentor do cinturão dominante e Dricus du Plessis no peso médio. O que será que vai acontecer? Se vocês querem saber mais, acessem o nosso canal lá no Spotify, acessem o nosso canal no YouTube, lembrando que daqui a pouco já vai sair a terceira temporada do nosso TFcast e temos muitas coisas boas acontecendo aí também. E continuaremos semanalmente, ou pelo menos quando tiver o UFC, ou qualquer tipo de luta que seja interessante, temos aqui os nossos comentários no Resenha TFcast, que vai sair toda segunda-feira. Então, fiquem ligados. Quer mandar um beijo pra alguém, Cristiano Padilha? Não, tô tranquilo, meu querido. Sempre assim, daquele jeito. Então tá. Beijo pra vocês, nos vemos em breve. Até mais.